E aí, jogadores, como é que vocês estão? Eu queria muito fazer um Tudo Que Sabemos sobre Alan Wake 2. Só que sendo um bom jogador médio, eu acabei ignorando Alan Wake quando saiu e eu nunca joguei o 1. Então calma, não precisa me xingar, eu sei que Alan Wake é um clássico cult, então eu não conhecia nada desse universo, até eu assistir o novo trailer do 2, e eu fiquei extremamente interessado. Para isso eu fui atrás de entender a trama e todo o universo que cerca esse jogo, e eu percebi que não teria como eu fazer um Tudo Que Sabemos sobre ainda, porque do mesmo jeito que eu não conhecia a franquia, eu acredito que alguns de vocês também não conheçam, ou talvez não se lembrem. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Então sente-se, fique confortável, pega o seu lanchinho e não apague as luzes, porque hoje é dia de contar pra vocês a história de... That's how you reshape destiny. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light still raving in the night. That's how you reshape destiny. O universo de Alan Wake é um pouco complexo e se estende muito além do primeiro jogo, contando com as DLCs e com Control. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história do jogo base, e depois eu vou falar das DLCs e depois de Control. E aí sim, a gente faz um Tudo Que Sabemos sobre Alan Wake 2. Bom, então já que foi tudo esclarecido, vamos nessa. Tudo começa com um sonho de Alan. Durante o sonho, Alan narra citando Stephen King, que uma vez disse que pesadelos existem fora da nossa lógica, e não tem nada divertido nas explicações, pois elas são opostas à poesia que é o medo. Enquanto isso, Alan diz que numa história de terror, o personagem se pergunta o porquê disso tá acontecendo com ele, sendo que não deve existir um porquê. Esse mistério sem resposta é o que te intriga e que te deixa pensando na história após você terminá-la. Alan Wake é um escritor bem famoso no universo do jogo, quase como o Stephen King da sua época. No momento que o jogo começa, Alan está em um sonho, onde ele está dirigindo em direção a Night Spring. Ele se sentia atrasado, como se estivesse perdendo algo muito importante, e precisava chegar ao farol quanto antes. Alan dirigia tão rápido que acabou atropelando um homem que estava passando por ali. Então ele desce do carro para prestar socorros, mas já era tarde. O homem havia morrido na hora. Alan então fica com medo porque acabaria sendo preso e no processo não conseguiria mais ver a sua esposa, Alice. Então as luzes do farol do carro se apagam e o corpo desaparece. Alan se assusta, mas ainda tem o objetivo de chegar até o farol, porque mesmo não tendo ideia do que era, ele sentia que tinha algo muito importante esperando ele ali. Alan acaba ouvindo um barulho estranho e quando se vira, vê que o homem que ele tinha atropelado estava de pé novamente, só que agora estando numa forma mais sombria e segurando um machado. O homem agora tinha se transformado em um Taken, e um Taken seria uma pessoa que agora é possuída e controlada pelas trevas, ou pela escuridão. O homem começa a perseguir Alan com o seu machado e começa a dizer que Alan brincava de Deus com a vida das pessoas e que agora ele fazia parte da história. Durante a fuga, o Taken começa a tentar mexer com a mente de Alan, dizendo que ele é um péssimo escritor e tenta diminuí-lo de toda forma possível. A criatura não pretende deixá-lo escapar e se transforma em um tornado, consumindo tudo que vê pela frente. Alan sai correndo em direção a uma ponte e acaba sendo ajudado por Clay Stewart, sendo esse um escritor conhecido de Alan. Clay está armado e fica dando cobertura por Alan conseguir se esconder na cabana. Só que infelizmente a porta se fecha e Clay não consegue entrar junto. O Taken então toma sua forma humana novamente e vai pra cima de Clay, que descarrega sua arma no inimigo, porém não tem efeito. O Taken acaba matando Clay com o seu machado, deixando Alan totalmente apavorado. Alan olha em volta e vê uma porta diferente dentro da cabana. Quando ele tenta abri-la, um estrondo acontece e ela desaparece, abrindo o caminho para sua fuga. Alan vê uma luz e vai até ela. A luz acaba mandando uma mensagem enigmática para o Alan, dizendo o seguinte: ele não sabia que, para além do lago que abrigava seu lar, um oceano esverdeado e obscuro jaz, onde as ondas têm mais ímpeto, mas também têm mais paz. Já estive em seu cais. Assim como a gente, Alan não entende porra nenhuma. Em seguida, a luz diz que entrou no sonho de Alan para ensiná-lo, pois a escuridão é perigosa e iria despertar quando percebesse que Alan estava ali.
Como o tempo era curto, a luz diz que vai ensinar o Alan o mais importante. A luz ensina que para afetar a escuridão precisávamos de luz. Os Takens têm um escudo corporal feito de escuridão. Por isso eles não poderiam ser mortos. O único jeito de atingi-los é com a luz. Assim Alan recebe uma lanterna que acaba queimando o escudo de escuridão e deixa o Taken vulnerável. Então ele recebe uma arma e aprende como mata os Takens. A luz vai embora e Alan volta para o seu sonho. Ele continua indo em direção ao farol. Alan acaba sendo perseguido por mais um tornado que vai destruindo tudo ao seu redor. Quando Alan finalmente chega no farol, a criatura não consegue entrar. Alan segue andando pelo farol até chegar a uma escadaria, que levaria uma luz no topo, só que ela se apaga e algo vai na direção de Alan. Tudo escurece e uma voz diz que ele está aqui e que Alan precisa acordar. Então, Alan wake. Tá, foi mal, vacilei na piada. Alan acorda no carro com sua esposa Alice. Ela tenta acalmá-lo após o susto que ele tomou, e logo vemos que eles estariam num barco indo em direção a uma cidade. O casal estaria fazendo uma viagem para Bright Falls, onde Alan e Alice teriam ido para dar um tempo da vida da cidade grande. No barco tudo parecia normal. Alice quer até tirar umas fotos de Alan para ele se lembrar nesse momento. E lá Alan conhece um senhor que diz ser um grande fã de seus livros. O senhor diz que o casal chegou em um bom momento, já que logo menos teria o Festival do Cervo na cidade. Sabendo que Alan era um escritor renomado, o senhor revela ser um radialista local e pede uma entrevista a Alan. O mesmo recusa, dizendo que está ali para tirar férias e gostaria que a sua presença na cidade ficasse em segredo. Afinal, Alan queria um tempo de folga. Após a conversa, Alan recebe uma ligação de Barry, seu melhor amigo e empresário. Barry quer saber como é que estão as coisas em Bright Falls e como está a criatividade de Alan, já nos mostrando que o Alan carrega uma certa pressão para escrever. Chegando na cidade, Alice diz que eles devem passar na lanchonete para pegar as chaves do chalé que eles vão ficar, com um proprietário chamado Carl Stuck. Alan fica na lanchonete para pegar as chaves enquanto a sua esposa vai abastecer o carro. Da lanchonete, Alan se depara com um daqueles posters de papelão, que era um pôster dele segurando um livro, então todo mundo ali acabaria sabendo da presença de Alan uma hora ou outra. O seu plano de ser totalmente discreto acaba caindo por água abaixo. Ele acaba sendo reconhecido pela garçonete, que assim como todo mundo é fã do Alan. Alan diz que ele está à procura de Carl Stuck, então a garçonete diz que Carl havia ido no banheiro e que ele voltaria logo. Na lanchonete a gente pode ver alguns outros personagens que vão aparecendo durante a trama, mas aqui eu só vou dar destaque para os principais, como a dupla de roqueiros da terceira idade, ou a moça que fica perto do banheiro encarando a escuridão, dizendo pra gente tomar cuidado. Alan acaba cansando de esperar e vai até o banheiro buscando Cal. Chegando na porta do banheiro, ele bate e chama por Cal, e de repente uma mulher de preto surge, dizendo que Cal ficou doente e não pôde ir. A mulher diz ter a chave e o mapa de como chegar ao chalé, e deseja que Alan tenha uma boa estadia lá. Além disso, ela diz que pretende ir lá mais tarde para visitar o casal. Alan agradece e volta pro carro com sua esposa, que no caminho de volta teria comprado lanternas para emergências. Saindo dali, o casal segue em direção ao chalé, mas algo inesperado acontece. Um homem sai da lanchonete desesperado, tentando chamar o casal de volta. Esse homem era Carl Stuck, pois eles não tinham pego a chave do chalé. A verdade é que Alan Wake e a sua esposa estavam indo em direção a uma armadilha. No caminho até o chalé, o casal conversa, e Alice diz que essa cidade daria um bom ambiente para um livro, o que acaba deixando Alan um pouco desconfortável. E ele diz que não quer falar sobre aquilo no momento, queria resolver tudo quando voltasse para casa. Então descobrimos que Alan não é mais um escritor de sucesso. Ele estaria parado há 2 anos e não conseguiria escrever mais nada desde então. Sua maior vontade no momento era se esconder no buraco e sumir por um tempo. Afinal, a cobrança atrapalhava mais ainda o seu processo criativo, que, bom, nem estava rolando. Por esse motivo, o casal fez a viagem. Essas férias seriam para ele não pensar em escrever ou criar alguma coisa. Ele só precisava de um tempo de paz para relaxar. Chegando no chalé, descobrimos que Alice tem fobia do escuro. Por isso, as lanternas. O chalé estava sem energia no momento que eles chegaram. Alan então começa a procurar pelo chalé uma caixa de energia, e no caminho começa a ter visões com a mulher de preto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Alan parece contente por ele estar em um lugar calmo. Então finalmente ele poderia descansar e parar de pensar em trabalho. É então que Alice o chama para o quarto, dizendo ter uma surpresa para ele. A surpresa, infelizmente para o Alan, era uma máquina de escrever, o que o deixa bem nervoso. E Alice explica que o motivo dela ter feito isso é que ela acreditava que Alan conseguiria escrever melhor se ele estivesse num lugar mais tranquilo. Alan começa a ficar ainda mais nervoso e Alice diz que existe um médico na cidade que poderia ajudar o Alan, o Dr. Hartman, um médico especialista em ajudar artistas. Tudo isso deixa Alan muito mais furioso.
Depois da briga, Alan sai do chalé furioso, sabendo que naquela noite escura, Alice não o seguiria, e isso era bom porque ele precisava de um tempo sozinho. É então que as luzes do chalé se apagam e Alice começa a gritar desesperada, fazendo Alan voltar imediatamente para ajudá-la. Ele segue a voz de sua esposa e chega aos fundos da casa, onde tinha uma parte quebrada e um corpo afundando no lago. Alan vê que aquela seria a sua esposa e pula na água para salvá-la. Alan acorda em seu carro, com a cabeça sangrando e ouvindo um grito de Alice. Alan teria sofrido um acidente de carro na estrada. Estando confuso e desorientado, ele não entende como chegou ali e o que tinha acontecido, pois não se lembrava nada depois de ter pulado na água, mas tinha certeza que algo terrível teria acontecido com sua esposa. Sem sinal no celular, Alan segue pela floresta buscando ajuda, até ver que descendo pela floresta teria um posto de gasolina. Então ele decide ir até lá para pedir ajuda. No caminho, Alan se depara com uma luz bem forte e de repente páginas de um manuscrito começam a cair do céu. O manuscrito era chamado de Departure, que seria o nome para o livro que Alan pretendia escrever. Olhando as páginas, Alan vê que tem um seu nome no projeto, mas ele não se lembra de ter feito nada daquilo. Alan vê que uma das páginas está escrito que o herói da história seria atacado por um homem com um machado, enquanto caminhava de noite pela floresta. Alan coleta essas páginas do manuscrito e segue o seu caminho, chegando até uma serralheria, onde ele vê um homem e pede ajuda. Acontece que esse homem era Carl Stuck, só que agora ele era um Taken e tinha um machado. Carl, fora de controle, começa a resmungar coisas aleatórias e atormentar Alan. É então que, com medo, Alan consegue se esconder num galpão e acha uma arma e uma lanterna. Alan até tenta ligar para a polícia, mas antes que tivesse sucesso, Carl usa um trator para derrubar o lugar. Com tudo desmoronando, Alan sai dali correndo para se salvar. Só que no caminho ele encontra mais Takens. A cabeça de Alan doía, tudo aquilo parecia muito confuso, e ele estava assustado por ter matado alguém ou alguma coisa. Só que tudo aquilo parecia muito mais um pesadelo. No caminho até o posto de gasolina, Alan continuava tendo visões com a mulher de preto, o que o fazia questionar cada vez mais o que estava acontecendo. Chegando no posto, ele estava vazio, mas tinha luz. Então Alan se sentia mais confortável e seguro ali. Chegando até o caixa, Alan acha um telefone e liga para a polícia. Passando-se alguns minutos, uma viatura chega. Dela sai a xerife Sarah Breaker. Alan explica que sofreu um acidente de carro e que sua esposa desapareceu. E também diz que estava hospedado no chalé, na ilha de Cauldron Lake. É então que a xerife o interrompe e diz que não existe uma ilha em Cauldron Lake, desde que teve uma erupção nos anos 70. Abalado com essa informação, Alan cai no chão totalmente em choque. Então a xerife diz que eles poderiam passar no lugar onde Alan diz que estava hospedado e depois ir para a delegacia e então resolveriam tudo. Chegando na ilha de Cauldron Lake, Alan se surpreende ao ver que realmente não tinha nada lá. Não tinha nenhum rastro do chalé ou da sua esposa. Agora vamos para 3 anos atrás, em Nova York. Alan chegava em seu apartamento com uma sacola de compras. Chegando em casa, ele chama por Alice, que estava em seu estúdio de fotografia, agitando as fotos que tirou de seu marido. A luz acaba caindo no apartamento, o que deixa Alice bem assustada. Alan então pega uma lanterna e fica com sua esposa para acalmá-la. Juntos, o casal conversa e Alice pede para seu marido contar uma história, já que ele era um escritor. Alan então conta que quando ele era criança, ele tinha vários pesadelos e morria de medo do escuro. Então, quando a situação piorou muito, sua mãe deu a ele um interruptor velho, que foi chamado de clicker. Quando ele ficasse com medo, ele deveria apertar o botão e uma luz mágica espantaria todos os monstros. Alan dá o clicker para sua esposa para momentos que ela tivesse com medo. Após isso, o casal se beija e fica tudo bem. Então voltamos para os dias atuais, onde Alan passa por uma consulta com o médico. Mesmo com dores de cabeça e a falta de memória, Alan não conta nada disso para o médico, já pensando que isso acabaria levando-o para um hospital e consequentemente ele não conseguiria buscar respostas do paradeiro da sua esposa. Após a consulta com o médico, Alan vai falar com a xerife, que estava com o celular dele. É então que o número desconhecido liga para o telefone de Alan. Alan atende o telefone e tem uma surpresa ao descobrir que quem estava na linha era Alice. O problema é que ela tinha sido sequestrada. O sequestrador manda Alan parar de falar com as autoridades e fazer exatamente o que ele está mandando. Sendo assim, ele manda Alan ir para um lote de carro abandonado. Depois disso, ele deveria despistar a polícia e encontrá-lo no Parque Nacional Elderwood, à meia-noite. No lote de carro abandonado, Alan acaba achando a carteira de motorista da sua esposa. Então ele acaba recebendo mais uma ligação, só que agora é de seu amigo Barry. E ele diz que está uma semana tentando entrar em contato com Alan ou com Alice, e nada acontece. Barry diz que ficou preocupado e foi até Bright Falls para encontrá-lo. Então Alan explica que está na delegacia e pede para Barry encontrá-lo. Durante alguns momentos, Alan vai se deparando com algumas televisões espalhadas pelo jogo.
Essas televisões contêm cenas de Alan escrevendo, e todas elas têm Alan narrando e dizendo que precisa salvar Alice, e que a história deveria funcionar. Nesse primeiro momento, nada disso faz sentido pro Alan. Só vai deixando muito mais confuso. Alan precisava falar com a xerife para saber se ele poderia ser delegacia ou não. Chegando até ela, ele conhece o Dr. Hartman, aquele que a sua esposa teria comentado mais cedo que ajuda artistas com problemas. Ao conhecer o doutor, Alan fica extremamente nervoso e dá um soco na cara dele. Logo em seguida, Barry aparece para apaziguar a situação e tira Alan dali. Após isso, Alan conta a Barry tudo o que tinha acontecido. Só que ele achava que seu amigo tinha enlouquecido, até Alan mostrar o manuscrito para ele. Mesmo assim, Barry ainda acha que Alan está surtando e começando a confundir ficção com realidade. Naquela noite, Alan e Barry discutem sobre o que fazer. Barry acha melhor chamar a polícia ou o FBI, mas Alan diz que isso poderia causar a morte de sua esposa e que era melhor ele ir sozinho. E caso ele não voltasse até o amanhecer, Barry deveria chamar reforços. Após isso, Alan acaba enfrentando mais alguns takers no caminho até o parque. Chegando lá, o Alan é atacado por mais alguns takers. Só que agora ele é salvo por um homem de roupa militar. Alan então percebe que o homem estava na balsa quando eles chegaram. E ele também estava no local combinado onde Alan se encontraria com o sequestrador. E também o homem sabia o seu nome. Então Alan tinha certeza que esse cara era o sequestrador. No caminho eles enfrentam mais alguns takes até chegar num lugar seguro. Alan então acaba confrontando o sequestrador, perguntando onde está a sua esposa. O sequestrador então responde que ele já esperava por isso, que já tinha lido isso antes. Diz que Alan é um ótimo escritor e o parabeniza. Alan se enfurece e questiona mais uma vez sobre o paradeiro de sua esposa. Então o homem pede o manuscrito completo, ou iria fazer Alan sofrer muito. Alan dá um soco na cara dele e eles caem morro abaixo. Alan consegue pegar a arma do sequestrador e ao perceber que estava desarmado, o sequestrador foge. Alan decide ir em encontro de Barry para repensar as estratégias. No caminho, o sequestrador acaba ligando e ameaçando, dizendo que ele quer o manuscrito. Só que Alan não tinha finalizado ainda e precisava de tempo, pedindo uma semana para terminar a história. Só que o sequestrador diz que ele só tem 2 dias, marcando agora um local de encontro numa antiga mina de carvão. Quando se encontrassem de novo, Alan deveria entregar o manuscrito ou sua esposa morreria. No dia seguinte, Alan pede para Barry ir até a cidade procurar informações do sequestrador. Enquanto isso, Alan tentava escrever o seu manuscrito, só que as suas dores de cabeça continuavam, deixando ele bem frustrado por toda essa história de terror estar acontecendo com ele, e mesmo assim ele não conseguia escrever uma palavra. Na cidade, Barry estava indo até seu carro quando recebeu uma ligação. Era a Rose, a garçonete. Rose liga para Barry por dizer que havia encontrado as páginas do manuscrito e pede para os dois irem até a sua casa, no estacionamento de trailers. Após Barry desligar, vemos que Rose não era mais a mesma. É então que descobrimos que Rose estava sendo usada pela mulher de preto. Um tempo depois, chegando no local, Alan pergunta a Barry como Rose teve acesso a essas páginas e por que ela estaria ajudando eles. Barry acha tudo normal, dizendo que a Rose é esperta e só quer ajudar. No local, Alan e Barry são guiados pelo gerente do local. É então que Alan recebe a ligação da xerife, dizendo que tem um agente do FBI esperando por ele na delegacia. Alan pretende encontrá-los em seguida, porque agora ele queria resolver essa questão das páginas. E no caminho até o trailer, Barry conta sobre a pesquisa que ele fez. Barry descobriu que Bright Falls era cercada de eventos estranhos. Pessoas desaparecendo, mortes misteriosas, lendas urbanas que se transformavam em reais. E a maioria desses eventos estranhos aconteciam perto de Cauldron Lake. Então o gerente confirma o que Barry disse, dizendo que os indígenas locais acreditavam que aquele lago era um portal para o submundo. Barry diz que durante a sua pesquisa ele descobriu que a ilha onde o chalé ficava pertencia a um homem chamado Thomas Zane, que por acaso também era um escritor. É dito que Thomas Zane era um escritor bem famoso, só que Barry não achou nenhum registro de algo que ele tenha escrito. Zane gostava muito de mergulhar perto daquela ilha, então o local recebeu o nome de Ilha do Mergulhador. Isso antes da erupção que afundou a ilha nos anos 70. O curioso é que quando ele sumiu, Zane desapareceu junto. Ninguém mais soube dele. Além desse caso de Thomas Zane, Barry diz que uma semana antes da ilha afundar, uma mulher chamada Barbara Jagger se afogou no lugar. E ainda por cima, Thomas Zane e Barbara Jagger tinham um caso. Então o gerente diz que essa história da Barbara Jagger é uma história de terror para crianças, dizendo para elas tomarem cuidado com o escuro, ou a Barbara Jagger viria a pegá-los. Por fim, Barry diz que todos esses artigos sobre Thomas Zane foram escritos por Cynthia Weaver, uma mulher maluca da cidade. Chegando no trailer de Rose, ela faz um café para eles, e quando Alan pergunta sobre o manuscrito,
Rose vem com um papo estranho de que Alan precisava de uma musa inspiradora, deixando-o nervoso e percebendo que Rose não tinha página nenhuma com ela. É então que quando Barry vai intervir, ele acaba desmaiando em cima da mesa, e logo em seguida, Alan também desmaia. Inconsciente, Alan tem um sonho com a Luz novamente. Agora a Luz diz para Alan que ela iria atrás dele, usando o corpo da sua amada Bárbara. Estando fraco, a Luz diz que não poderia fazer muito, e seria Alan quem deveria pará-la. Assim, Alan acaba acordando no quarto de Rose, com Barry ainda apagado na mesa. Agora já era de noite e Alan não tinha mais muito tempo para terminar o seu manuscrito e tentar salvar sua esposa. Nesse meio tempo, a polícia chega e a situação fica um pouco mais complicada. De uma das viaturas, o agente do FBI, Nightingale, aparece, dando voz de prisão a Alan. Sabendo que o seu tempo era esgotado para salvar sua esposa, Alan foge das autoridades, enquanto eles tentam atingi-lo. Caindo de uma ribanceira, Alan consegue despistar os policiais. No dia seguinte, faltando algumas horas para o encontro, Alan chega até a mina abandonada e se sente aliviado por finalmente esse dia. Na mina, Alan fica esperando até o sequestrador aparecer e nada. É então que o sequestrador liga e remarca o local do encontro, fazendo Alan ir até uma montanha ao norte da mina. Chegando no local, Alan se depara com o sequestrador ajoelhado no chão chorando. Antes que pudesse fazer alguma coisa, a mulher de preto aparece e assusta Alan. Então, um tornado de escuridão começa. Alan usa um sinalizador para conseguir fugir da escuridão e cai na água. Enquanto Alan afunda, ele tem visões da sua esposa, sua máquina de escrever e um mergulhador. Então, ele é resgatado pelo Dr. Hartman, que o dá sedativos. O doutor diz que Alan teve outra recaída e precisou ser sedado. Ele já estaria internado na clínica há um bom tempo, desde a morte de sua esposa. O doutor alega que Alan estaria tendo casos de esquizofrenia e que precisaria descansar. Quando Alan acorda, ele está preso num quarto. Então o Dr. Hartman chega com seu segurança para ver como é que ele tá, oferecendo agora um passeio pela clínica, por Alan poder tomar um pouco de ar fresco. Durante o passeio, Hartman afirma que Alice havia morrido, e desde então, Alan teria tido alucinações, comportamentos estranhos e teria ficado obcecado por luz e escuridão, como se tudo isso girasse em torno dele. Alan havia construído em sua mente um mundo onde tudo que ele escreve se torna realidade, e sua esposa teria sido sequestrada por força das trevas que desejavam acabar com Alan. O doutor explica que tudo aquilo que tinha acontecido até agora, tirando o acidente de Alice, tudo aquilo foi imaginação de Alan. Então uma tempestade começa e o doutor acha melhor Alan voltar ao seu quarto. Em seu quarto, o Alan se senta para escrever, mas o branco do papel dá a ele dor de cabeça, e então suas mãos começam a tremer. Nesse momento, uma bagunça começa com os outros pacientes e Alan acha outra oportunidade de fugir. Durante a sua fuga, Alan acaba encontrando Barry, que estava preso numa sala. Depois dali, os dois chegam ao escritório do Dr. Hartman, onde encontram uma arma e as páginas do manuscrito de Alan. Só que não eram só as páginas que ele tinha muito mais. É então que o Dr. Hartman chega na sala e Alan aponta a arma para ele. Ele já estava cansado de mentiras e agora precisava de respostas. Caso contrário, ele daria um tiro na cara de Hartman. Alan manda Barry ir buscar um carro enquanto ele resolve as coisas com o doutor. Então Hartman revela que o seu verdadeiro interesse não é curar o Alan, e sim entender suas habilidades. Por isso, ele queria que Alan terminasse o seu manuscrito, e assim ele usaria para fins próprios. Durante a conversa, a escuridão surge, e Alan sai correndo, trancando o doutor lá, que acaba sendo consumido pelas trevas. Só que agora a escuridão já estava por toda a parte e Alan deveria sair dali o mais rápido possível. Saindo de lá com seu amigo Barry, Alan diz que eles deveriam ir para a fazenda dos Anderson, e conta a Barry que Alice nunca esteve com os sequestradores, e sim na escuridão, presa ali depois que caiu no lago. Então Alan acredita que esse lugar faz algo sobrenatural com as obras de arte, fazendo-as se tornarem reais. Por isso, tudo que estava escrito no manuscrito aconteceu. Acontece que a escuridão já sabia disso e queria usar os dons de Alan para escrever os seus próprios planos. Chegando na fazenda, Alan começa a ouvir uma música vindo de um lugar da casa. Acontece que a música estava narrando o que o Alan precisava fazer para restaurar o seu destino. E agora, segundo a música, ele deveria encontrar a Dama da Luz, também conhecida como Cynthia Weaver. Como já era muito tarde, Alan decide que eles deveriam passar a noite na fazenda e de manhã procurariam por Cynthia. Olhando em volta, Barry acha algumas garrafas com bebida, e sem muita opção do que fazer até o amanhecer, eles decidem beber um pouco. Depois de alguns drinks e conversa jogada fora, Alan e Barry acabam pegando no sono, e durante a noite, Alan tem outro sonho. Só que esse sonho era um sonho lúcido, a lembrança de uma memória reprimida. Alan estaria vivendo aquele momento onde Alice sumiu como uma experiência extracorpórea, sendo assim um espectador. O sonho começa no exato momento depois da briga,
Após ter pulado na água atrás de sua esposa, Alan não conseguiu achá-la, então acabou emergindo e voltando para o cais. No cais ele acaba encontrando com a Mulher de Preto, que começa a fazer jogos com a sua mente. A Mulher de Preto o manipula, dizendo que Alice tinha morrido por sua culpa, mas que havia um jeito. A Dama de Preto então conta a Alan que Cauldron Lake é especial, que Alan poderia usar sua máquina de escrever para escrever o retorno de Alice, e assim a história se tornaria realidade, e tudo ficaria bem de novo. Então Alan se senta e começa a escrever. Alan teria ficado uma semana escrevendo o manuscrito. A Mulher de Preto estava usando ele para garantir que tudo o que ele escrevesse ficasse do jeito que ela precisava, deixando-a até mais poderosa. Mesmo sob influência das trevas, Alan tinha consciência suficiente para conseguir escrever a sua fuga, fazendo uma luz surgir no chalé e impedindo que ele continuasse escrevendo. É então que Alan cria um personagem chamado Thomas Zane, que seria a luz presente na história que nos ajuda desde o começo. Zane iria resgatar Alan usando uma roupa de mergulho, assim como Alan teria escrito. Como o tempo era curto, Zane pega as páginas do manuscrito e Alan se esforça para sair dali, já que ele ainda estava sob o controle das trevas. Zane teria ficado para afundar com a ilha e o chalé mais uma vez, assim enfraquecendo a presença da escuridão e dando mais tempo para o Alan conseguir fugir. Mesmo conseguindo fugir dali, Alan ainda estava meio desnorteado e sofreu seu acidente, resolvendo assim o mistério de como Alan teria chegado no carro. Alan acaba acordando de seu sonho assustado e se depara com a agente Nightingale apontando uma arma para sua cabeça. Alan e Barry acabam indo para a cadeia de Bright Falls, e como os itens de Alan eram considerados evidências, eles foram confiscados, incluindo as páginas do manuscrito. Mesmo na cadeia, Alan diz que precisaria encontrar a Cynthia Weaver. Nesse momento, o agente Nightingale aparece com a xerife. O agente diz ter lido as páginas do manuscrito e que Alan seria preso por conspiração criminosa. É então que o agente e a xerife começam a discutir, porque apesar da extrema violência e arrogância da agente Nightingale, ele ainda estava bêbado na hora. E é então que Alan começa a ter outra dor de cabeça. A xerife abre a cela e vai ajudá-lo, o que acaba irritando o agente do FBI. Isso acaba gerando mais uma discussão entre os dois. Alan se recupera e se levanta, o que deixa o agente mais irritado, fazendo-o sacar sua arma e apontar na cabeça de Alan. Nightingale diz que Alan só sairá dali por cima de seu cadáver. Só que nesse momento o Nightingale percebe uma coisa. Então ele pega uma das páginas do manuscrito que estava em seu bolso. Assustado, o agente percebe que aquilo já estava escrito. E é então que a escuridão surge e o arrasta para longe dali. Alan diz que eles precisam de uma fonte de luz. Então a xerife diz que tem lanternas em seu escritório. Chegando lá, a xerife se une a Alan e Barry, dando até a localização de Cynthia Weaver. A xerife tem um plano deles pegarem um helicóptero de resgate para ir até a localização de Cynthia Weaver, que era numa usina. Passando por mais alguns desafios e enfrentando mais alguns Takens, eles chegam no corpo de bombeiros. Lá o trio acaba encontrando o helicóptero e mais uma vez são atacados. Alan derruba alguns para dar o tempo do helicóptero ligar e eles fogem dali. Chegando na usina, onde Cynthia estaria, eles são atacados por corvos da escuridão, fazendo Alan cair e separando o grupo. Alan acaba enfrentando mais alguns Takens até finalmente chegar na usina, onde as portas se abrem e uma luz muito forte ofusca sua visão. Uma das luzes se apaga e Cynthia se revela, dizendo que estava esperando por Alan há muito tempo. Na usina, Cynthia diz que todo aquele lugar foi construído para resistir à escuridão. Bom, nesse momento, Cynthia nos explica que muito tempo atrás ela tinha uma queda por Thomas Zane e teria até ficado feliz quando Barbara tinha morrido. Nesse período, Zane tinha começado a escrever sem parar e acabou de alguma forma libertando a escuridão. Zane teria tentado usar a escuridão para trazer a sua amada de volta à vida, só que não teria como trazer os mortos de volta. Acontece que assim a escuridão teria usado o corpo de Bárbara para se manifestar. Zane teria percebido a merda que ele fez tarde demais e tentou mudar tudo. A solução que Zane achou foi escrever que ele, Bárbara e tudo o que ele tinha escrito não existia. Por esse motivo, Barry não encontrou nada de Thomas Zane. Agora ele seria apenas uma lembrança de Cynthia. Thomas Zane teria deixado algo para Cynthia antes de desaparecer, já pensando que a escuridão podia voltar novamente. Então ele deixou com Cynthia um método de precaução. Cynthia disse que essa coisa estaria esperando por ele, já que agora eles são personagens presos na história que Alan escreveu, e nenhum deles sobreviveria se Alan não parasse a escuridão. Um fato importante é que Cynthia teria se tornado a Mulher da Luz, ou Dama da Luz, por ter sido em algum momento tomada pela escuridão e sobrevivido a isso. Alan pergunta como é que ela sabe disso tudo, e então ela diz que foi assim que Zane escreveu. Desde o começo, Thomas vem se comunicado com Alan, através das televisões e dos seus sonhos. Alan e Cynthia acabam entrando no túnel para irem até a barragem. Então Alan liga para Barry avisando de seu paradeiro.
e um estrondo acontece. Ficando preocupado com seu amigo, Alan se separa da Cynthia e vai atrás dele. O estrondo que Alan viu foi o helicóptero caindo. Chegando nos destroços do helicóptero não havia corpos. Alan acaba ouvindo tiros e acha Barry e a xerife lutando contra os Takens. Salvando seus aliados, eles seguem para a barragem. Chegando lá, a escuridão tenta pará-los de toda a forma possível, só que não dá certo. Na barragem, Alan e seus aliados encontram Cynthia, e de lá eles seguem até um cofre. Lá, Alan acha uma página, que era uma autobiografia de sua infância. Só que Alan não tinha escrito aquilo. A página foi escrita por Thomas Zane. Na página, Zane narra a infância de Alan, escrevendo até sobre o Clicker, incluindo até o momento que ele estava em Cauldron Lake e o pulo lago que ele deu para salvar sua esposa. Ou seja, a vida de Alan foi criada por Thomas Zane. Sua infância, ele ter conhecido Alice, sua crise criativa e até o momento que eles chegaram em Bright Falls. Tudo isso foi criado por Zane, porque esse era o único jeito de derrotar a escuridão. Junto com a página, Alan teria achado o Clicker, e ele seria a única ferramenta que Alan precisava para vencer a escuridão. Alan diz que ele precisava voltar até a cabana e terminar de escrever o seu manuscrito, fazendo assim o seu final. A xerife até se dispõe a ir com Alan, mas isso era algo que ele precisava fazer sozinho, e não queria mais ninguém em risco. Barry abraça o seu amigo pela última vez, e assim, Alan sai dali para acabar com esse terror de uma vez por todas. No caminho até Cauldron Lake, Alan enfrenta mais alguns desafios, só que um deles é capaz de pará-lo. Alan chega a Cauldron Lake de frente a um penhasco, exatamente como Thomas Zane tinha escrito. Alan se joga no lago e afunda. Então ele acorda em seu apartamento em Nova York, ao lado de sua esposa. Te diz que Alan teve só mais um pesadelo, só que ele não cairia mais nesse truque. Alan acaba saindo da armadilha da escuridão, e é então que o mergulhador surge novamente, e diz que ela estava no chalé. No chalé então, Alan encontra a mulher de preto, que seria a escuridão usando o corpo de Bárbara. O corpo teria um buraco no peito, sendo esse o ponto fraco dela. Alan se aproxima para vencê-la, enquanto a mulher de preto diz que ela sairia dali uma hora ou outra, acabaria achando o outro para libertá-la e que a sua derrota seria só temporária. Alan então a abraça e aperta o clicker dentro do buraco do seu peito, destruindo assim a mulher de preto. Após isso, Alan vai até a máquina de escrever e cria o final do seu manuscrito. Alan percebe que não existe luz sem escuridão, causa e reação. Tudo precisava de um equilíbrio, e isso cobrava um preço. Sempre era necessário ter um sacrifício. Isso era algo que Zeno não tinha percebido quando libertou a escuridão anos atrás. Então vemos novamente a queda de Alice, e Alan pulando para resgatá-la. Acontece que agora ela consegue nadar para a superfície e sobreviver à escuridão. Alan teria escrito o final que a sua esposa escapa, mas ele fica na escuridão, assim se sacrificando para que ela pudesse viver. Então uma nova manhã começa em Bright Falls. Dessa vez, uma manhã diferente, pois o Festival do Cervo tinha começado. Agora vemos todos felizes, comemorando e dançando. Mas havia uma pessoa que não parecia muito feliz. Rosie, a garçonete, carregava uma lamparina, sendo agora ela a nova Dama da Luz. E no fundo, vemos o agente Nightingale na escuridão, revelando que agora ele era possivelmente o novo hospedeiro. Apesar de tudo, Alan não tinha morrido. Ele ainda estava lá na escuridão, em seu escritório, escrevendo. E é assim que o jogo termina. Alan Wake hoje em dia é considerado um clássico cult, tendo diversas cenas cinematográficas e uma história maravilhosa, sendo considerado até por alguns muito à frente ao seu tempo, e eu concordo com essas pessoas. Fora que o final deixou mais perguntas do que respostas. Mas para elas temos as 3 DLCs e Control. Mas essas são histórias que vão ficar para outros vídeos, porque esse aqui já tá grande pra porra. Comenta aqui o que você achou da história e diga aí que outra história você gostaria de ver aqui no canal. Lembrando que Alan Wake tá na Epic Games, tendo a versão original e a versão remaster. E caso vocês tenham interesse em comprá-lo, usem o meu código de apoiador. Enfim, nos vemos em breve. Tomem cuidado com a escuridão e é nóis.